E aí, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo, né? Falaremos agora sobre a Arrascaeta, Vitor Gabriel e também irei comentar a lacração que vem acontecendo em relação aos nomes de Everton Ribeiro e Pedro na seleção brasileira pelos torcedores rivais, né? Tá até patético, assinando bando de recibo, mas eu tô aqui para falar, né, sobre isso. Então você que está chegando aí no nosso canal Deco SRN, se inscreva, deixe o seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação, tá bom? Lembrar vocês que amanhã é dia de jogo da Copa do Mundo. Se é dia de jogo da Copa do Mundo, é dia de bet nacional, a bet dos brasileiros, melhor cotação do mercado. O link está no comentário fixado e também no chat fixado, tá bom? Então vamos lá, galera, falar sobre duas situações. A primeira delas sobre o Vitor Gabriel, conforme trazido em primeira mão pelo canal do Vozão. O Ceará tem interesse no jogador Vitor Gabriel do Flamengo, jogador que não ficará no elenco para 2023, e o Flamengo já deu aval para que essa negociação vá à frente, tá? Então, uma notícia rápida sobre Vitor Gabriel. Falar aqui sobre a questão do Arrascaeta, né? Arrascaeta que fez um ótimo mundial, né, digamos assim, porque o treinador lá da seleção uruguaia, de maneira absurda, não o deixou como titular em nenhum dos dois primeiros jogos. Quando ele foi colocado como titular, fez o que fez, né, 2 gols e quase levou o Uruguai à classificação das oitavas de final do Mundial. Mas o Arrascaeta já voltou, né, para o Uruguai, primeiramente, passará suas férias e dia 26 estará se reapresentando ao Flamengo, né? Só que saiu no Cálcio Mercato que o Borussia Dortmund poderá fazer uma proposta pelo jogador. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Por mais que o Daniel tenha falado que vamos esperar a Copa do Mundo para ver as propostas, se ele continuará ou não no Flamengo, eu tenho a sensação que ele continuará no Flamengo, né, pelos seguintes fatos. A primeira, né, multa de 40 milhões de euros. O Flamengo não abrirá, né, tão fácil qualquer tipo de negociação em relação a Arrascaeta que não esteja perto da multa rescisória, tá? A segunda questão, o Arrascaeta aqui no Flamengo, ele é ídolo, né? Está perto do Uruguai, né? Vive num clima sensacional, né, de calor, enfim, assim mesmo quando esfria, chega o que? 15, 16, 17 graus, né? Eu estava vendo agora mesmo a temperatura de Dortmund, né? 0 grau. Imagina, né? Esse é o máximo, pode ser que chegue ao mínimo de -5, -6. Sinceramente, não acredito que ele trocará o Rio de Janeiro por Dortmund. Que ele pode ganhar muito mais. Será que vai ganhar muito mais do que ele ganha aqui no Flamengo? Será? Titular, ídolo do Flamengo, será que lá ele se adapta? Nesse frio todo que a gente falou? Enfim, acho complicado. Poderão chegar alguma outras sondagens? Sim, mas também acredito que não sejam de primeiro nível do futebol europeu. Não por causa da qualidade do Arrascaeta, e sim já pela idade do atleta, né? Pela intensidade e a questão física também do atleta. Então, na minha visão, dificilmente algum clube hoje tirará o Arrascaeta do Flamengo, até mesmo porque tem agora o Mundial Interclubes, eu tenho certeza que ele irá querer participar, né? A maior janela do futebol europeu também é na metade do ano, né? Mas tem essa questão que eu falei para vocês. O cara vai trocar o certo pelo duvidoso, já indo para 29 anos de idade? Não acredito não, meus amigos. Sinceramente, não acredito. Na minha visão, a Arrascaeta continuará no Flamengo, e não só por esse ano não, sim por bastante tempo, tá? E o assunto que para mim é o prioritário da live não, do vídeo aí que a gente está conversando aí com vocês, é a questão da lacração que vem acontecendo nas redes sociais em relação a Everton Ribeiro e Pedro, né? Eu acho engraçado, né? Por exemplo, torcedor rival do time carioca, né, do Fluminense,
falando que o Pedro não joga rigorosamente nada, tentando desdenhar do Pedro. É patético você ler isso, né? É patético. É engraçado que o Gabriel Jesus, que jogou não sei quantos jogos e não fez um gol, né? Ninguém fala nada. Mas o Pedro, que jogou 26 minutos numa Copa do Mundo, um jogo valendo, o cara agora não presta, né? Assim como o Everton Ribeiro, que o culpado do gol do Camarão foi a perda de bola dele. Depois que ele perdeu a bola ali no meio campo, houve aquele problema no meio campo, a jogada se desenrolou em vários momentos, né? Um dos erros mesmo foi o zagueiro lá deixar o Aboubakar se antecipar a ele, né? Então, cara, patético, né? Tá chato demais no mundo de hoje com esse tipo de lacração, né? Os caras torcem contra a seleção brasileira porque o cara é jogador do Flamengo. Os caras não admitem que o jogador do Flamengo pode ser decisivo numa Copa do Mundo, né? Que é o caso do Pedro, que é o caso do Everton Ribeiro. É por isso que depois o pessoal não entende porque que a gente não torce para a seleção, porque que a gente não quer saber. Para esses caras aí, cara, ficar tentando queimar o jogador em seleção, para mim é até burrice, cara, né? É até burrice, porque o que interessa para a maioria do torcedor rubro-negro, se não a totalidade, é o que o Pedro e o Everton Ribeiro fazem no Flamengo, tá? Fazem no Flamengo. Então, cara, é irritante, é patético, né? É lamentável o que a gente escuta de vários torcedores, né? Então, aquilo ali, Everton Ribeiro e Pedro estão representando a seleção brasileira, ok? Pô, tá ficando chato. Quer torcer contra? Torce quando estiver no Flamengo, faz parte. Aí você torce pro Fluminense, o cara torce pro Botafogo, pro Vasco, pro Palmeiras, né? Pro Corinthians, para quem quer que seja, pouco importa. Entendeu? Agora querer desmerecer dois atletas que são excepcionais e estão na seleção brasileira por merecimento. É engraçado que eu não vi ninguém falando do Bruno Guimarães, né? Que para mim foi o pior jogador da partida. Eu tenho certeza que muita gente vibrou que o Bruno Guimarães, né? Não torcedor do Flamengo, torcedor rival, quando o Bruno Guimarães se antecipou naquela bola do Pedro, porque se passa pro Pedro é gol. É gol, né? Então, lamentável que a gente vem vendo nas redes sociais, né? Uma lacração danada, né? No que se tornou o ser humano, correto? Se tornou um cara com ódio no coração, enfim. E isso é uma coisa que me irrita profundamente. Independente se tivesse um jogador do Vasco na seleção, um jogador do Fluminense, um jogador que foi criado no Vasco ou no Fluminense, pouco importa, ali o cara está representando a seleção brasileira, e isso que deveria valer para todos. Mas o ser humano hoje não pensa nisso. Acho que isso aí também é culpa muito da CBF, que por anos e anos fez com que o torcedor brasileiro, né, parasse de gostar devido a como eles acabam agindo com as convocações, né, tirando jogadores importantes, retas, decisivas de campeonato, e no final o cara não é convocado, como aconteceu ali com o Gabigol. Então a CBF tem muito culpa disso, do que aconteceu, mas eu vou ser sincero para vocês, venho torcendo para a seleção brasileira muito por causa das nossas crias, né, Vinícius Júnior e Paquetá, e também dos jogadores que são do Flamengo, Pedro e Everton Ribeiro. Mas voltando a falar, se um Thiago Silva faz um gol do título, que é cria do Fluminense, vou vibrar da mesma maneira, não vou lacrar, né? E se ele falhar no lance, eu não vou falar que era um jogador que foi criado no Fluminense. Isso é patético, é ridículo. Eu espero que o ser humano bote a cabeça no lugar e possa, né, progredir na vida, né? Possa crescer na vida, porque o mundo está se perdendo cada vez mais. Falou, gente? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Estamos juntos. Força Pedro, força Everton Ribeiro, a nação rubro-negra está com vocês. E grande parte da torcida brasileira também. Faça o seu trabalho que vocês serão bastante recompensados, tá? Porque vocês são extremamente profissionais e talentosos. Então é isso aí. Tamo junto. Não se abatam com qualquer tipo de crítica desses torcedores que se dizem torcedores, na verdade não são, estão lá contrários, porque vocês representam o Clube de Regatas do Flamengo, né, no seu trabalho. Falou? É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Se inscreva aqui no canal da EcoCRN, deixa seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Tamo junto. 300 mil inscritos, sorteio de manto sagrado. Então,
suba a inscrição aí, chame os amigos, saudações, abraços, fui!